Seja bem-vindo à 235ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: determine o conjunto verdade da equação seno de 2x mais seno de x igual a zero. Bom, gente, primeiro passo aqui, ó. Vamos transformar a expressão seno de x mais seno, não, é seno de 2x mais seno de x em produto. Utilizando a fórmula aqui, ó, que transforma o seno de uma soma em uma multiplicação, em um produto. Então, vou pegar aqui a fórmula. Ó. Seno de P mais seno de Q é igual a 2 vezes seno de P mais Q dividido por 2, vezes o cosseno de P menos Q dividido por 2. Agora, o que é o P aqui para a minha equação? Simples, ó, é o 2x. O que é o Q? É x. Então, vou ter o quê? Seno de 2x mais seno de x vai ser igual a 2 vezes o seno de 2x mais x dividido por 2, vezes o cosseno de 2x menos x dividido por 2, e tudo isso igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho aqui, ó, que a minha equação, que a soma aqui, ó, da minha equação é igual a zero. Então, tem que dizer que o produto, que é o quê? Que é resultado, é a transformação da soma em produto, também vai ser igual a zero. Agora, prosseguindo, eu vou ter o quê? 2x mais x, 3x. 2x menos x, x. Então, vou ficar com seno de 2x mais seno de x vai ser igual a 2 vezes o seno de 3x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. E tudo isso igual a zero. Prosseguindo, agora, como o produto é igual a zero, nós vamos obter isso aqui, ó. Seno de 3x sobre 2 igual a zero. Então, seno de 3x sobre 2 vai ser igual ao quê? Ao seno de zero. Por quê? Porque eu tenho que igualar o seno de 3x sobre 2 a um valor que seja igual a zero. Só que represente o quê? O valor de um arco cujo seno seja igual a zero. Agora, antes de prosseguir aqui na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desta conta ou através deste Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, ó. Vou chegar aqui. Próxima etapa. Lembre-se aqui, ó, do ciclo trigonométrico. Por quê? Qual é o arco aqui no ciclo trigonométrico cujo o seno é igual a zero? Bom, gente, lembre-se do seguinte, ó. No ciclo trigonométrico eu tenho a abscissa x e a ordenada y. E nos extremos, né, aqui tanto em x quanto em y, vou ter que 1, menos 1, 1 e menos 1. Por quê? Simples, ó. A função seno de x, assim como a função cosseno de x, possui como limites um positivo e um negativo, ou seja, a função seno e a função cosseno, elas são menores ou no máximo iguais a 1 positivo e maiores ou no mínimo iguais a menos 1. Por isso que você tem aqui, ó, 1, menos 1, 1 e menos 1. E lembre-se também que no ciclo trigonométrico, o valor de um seno de um arco é o valor que de y no ponto que o arco se encontra. Então, ó, aqui eu tenho, ó, 5 arcos. Agora, que são arcos notáveis, né? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Qual desses arcos aqui tem y igual a zero? Bom, se você olha aqui, né? Você tem aqui zero aqui no centro do ciclo trigonométrico. Você vai pegar, calma aí, y igual a zero? Ah, eu tenho aqui, ó, o arco de 0 graus, de 360 graus e o de 180 graus. Porque aqui eu tenho o quê? Y igual a zero, x igual a 1. E aqui eu tenho o quê? Y igual a zero, x igual a menos 1. Aí vocês perguntam, tá, eu tenho três arcos que tem y igual a zero. Qual deles eu uso? Simples, o primeiro. O primeiro, por quê? O círculo trigonométrico, ó, começa aqui neste ponto. Ele vai, ó, no sentido anti-horário, 0, 90, 180, 270, 360. Então você sempre vai pegar o primeiro arco cujo valor seja igual a zero. Ou seja, qual é o primeiro arco cujo seno é igual a zero? Bom, o arco de 0 graus. Então vou pegar aqui, ó. Seno de 3x sobre 2 vai ser igual ao seno do arco de 0 graus. Agora, qual é o valor em radiano do arco de 0 graus? Zero. Então tenho seno de 3x sobre 2 igual a seno de 0 radiano.
Agora, para você que não sabe, caramba, eu não sei transformar de grau para radiano, como é que eu faço? Simples, ó, aplica aqui a regra de 3, ó, 180 graus está para π, assim como o valor do grau que você quer saber estará para x. Então você vai multiplicar em x e vai ter o quê? 180 graus vezes x igual a 0 graus vezes π. Isolando x, eu tenho aqui 0 graus vezes π dividido por 180 graus. 0 graus vezes π, 0 graus. 0 graus dividido por 180 graus, 0. Portanto, ó, o valor em radiano do ar de 0 graus é 0 radiano. Agora, prosseguindo. Você deve se lembrar do quê? Que a equação do tipo seno de x igual a seno de alfa se encontra em dois casos. Quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no círculo trigonométrico, né? Só que com relação ao eixo da ordenada, porque os valores de y no círculo trigonométrico representam o quê? Os valores do seno do arco. Então, ó, tem esse primeiro caso aqui. No primeiro caso, caso o exercício se enquadre neste primeiro caso, eu vou ter que usar esta regra aqui, ó, x igual a alfa mais k vezes 2π. E também há o segundo caso, quando há o quê? Uma simetria entre as extremidades dos arcos de medida x e alfa em relação ao eixo das ordenadas. E caso exista essa simetria, eu tenho que usar o quê? Esse esquema de soluções. Seno de x igual a seno de alfa, sei somente c, x igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Agora, prosseguindo, pense no seguinte, ó, o arco de 0 graus, que é aquilo que nós estamos lidando, que vale 0 radiano, ele é simétrico com relação ao eixo da ordenada, ou ele possui uma medida coincidente? Aí se você olha aqui, né, você vai pensar, calma aí, ele está neste ponto. Neste ponto aqui, eu acho que ele tem uma simetria com arco de 180 graus. Aí você estará errado, porque nenhum arco que se encontre em cima, seja da abscissa ou da ordenada, possui simetria no círculo trigonométrico. Aqui, ó, nesse slide que faz parte da aula de redução ao primeiro quadrante, ó, aqui você já pode ver as simetrias, ó. O arco de 60 graus, ó, ele é simétrico ao de 120 com relação ao eixo da ordenada. O ar de 30 graus ao de 150. O ar de 330 em relação ao de 210. O ar de 300 em relação ao de 240. Tá, aqui você já está vendo que algumas simetrias. Agora, o ar de 0 graus, ó, como ele se encontra aqui, ó, cravado em cima da abscissa, ele não tem simetria com nenhum arco. Nem com o ar de 360, nem com o ar de 180, porque ele está em cima. Ó, é tudo aqui, ó, no mesmo ponto. E nesse ponto aqui é onde eu tenho zero. Logo, ó, como não há simetria, eu tenho que usar o quê? A primeira expressão. Então, seno de x vai ser igual a seno de alfa. Se somente c, x foi igual a alfa mais k vezes 2π. Mas um detalhe que se deve considerar, que é qual? Ao aplicar aqui a propriedade para resolver o exercício, você vai ter o quê? Seno de 3x sobre 2 vai ser igual a seno de 0. Se somente c, 3x sobre 2 foi igual a 0. Mais k vezes π. Por que aqui não tem 2π, é π? Simples, gente, ó. Faz o seguinte, ó. Ao transformar a minha equação em produto, observe, eu estou multiplicando ela por 2. Eu tenho esse 2 aqui, ó, multiplicando o seno, multiplicando o cosseno, multiplicando tudo. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer ó, com que o período da função seno, que é 2π, ele vá sofrer o quê? Uma redução. Ele vai sofrer uma divisão, ou seja, esse π aqui vai ser esse 2π vai ser dividido por 2, então vai sobrar o quê? Um período de π. Ou seja, a função vai ser 2 vezes mais rápida do que a função seno de x costuma ser. Então, se a função seno de x costuma ter um período de 2π, ou seja, a função 2 vezes seno de x vai ter um período mais rápido, vai ter um período de π. Logo, eu vou ter o quê? Aqui, ó, eu vou ter que lembrar que esse 2π aqui vai ter que ser dividido por 2. Por quê? Porque o período, ó, como tem a transformação em produto, ele está sendo multiplicado por... Ele está sendo dividido por 2, ele vai ser dividido por 2. Então, eu vou ter o quê? Um período que vai valer π. Imagine o seguinte, ó. Imagine que π fosse um valor em tempo. Imagine, por exemplo, ó, que um carro levasse 2π para terminar um trajeto. E um carro 2 vezes mais rápido vai levar quanto? Π. É isso que está acontecendo. Eu estou tendo o quê? Uma equação agora que está indo 2 vezes mais rápido. Por isso que o período dela é 2 vezes menor. Então, por isso, ó, π.
Então, para prosseguir aqui na resolução, você vai ter isso aqui. 3x sobre 2 igual ao quê? Ao valor de alfa, que é 0, mais k vezes π. Vou pegar, eu tenho que isolar o x. O primeiro passo o quê? É pegar esse 2 que está dividido em 3x e passar para o outro lado. Só que ao passar para o outro lado, ele vai multiplicar o que eu tenho do outro lado. Então, vai ficar o quê? Com 3x igual a 2 vezes k vezes π. Isolando o x, eu vou ter o quê? Que x vai ser igual a 2 vezes k vezes π dividido por 3. Então, eu tenho o quê? Seno de 3x sobre 2 é igual a seno de 0, sei somente c. X foi igual a 2k vezes π dividido por 3. Agora, ó, o que nós temos que fazer? Nós temos que lembrar que nós temos que fazer o mesmo ó, para cosseno de x sobre 2. Então, vou ter, ó, cosseno de x sobre 2 igual a 0. Então, cosseno de x sobre 2 vai ser igual a cosseno de 0. Agora, qual é o arco aqui no ciclo trigonométrico que tem o cosseno igual a 0? Vocês devem lembrar o seguinte, ó. No ciclo trigonométrico, o valor do cosseno de um arco vai ser o quê? É o ponto em x. Ou seja, é o valor em x aqui, ó, na abscissa x, no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então tem aqui, ó. Qual é o arco aqui, ó, que tem x igual a 0? Eu tenho aqui o arco de 90 graus e o de 270 graus. Eu tenho aqui, ó. Aqui neste ponto eu tenho o quê? X igual a 0, y igual a 1. Aqui eu tenho x igual a 0, y igual a menos 1. Aí vem a pergunta, tá, mas qual desses que eu uso? Simples, ó. Você vai usar o primeiro arco que tem x igual a 0, que é o arco de 90 graus. Então eu vou ter aqui, cosseno de x sobre 2 vai ser igual a cosseno do arco de 90 graus. Próxima etapa. Vou converter o arco de 90 graus para radiano. Então vou ter 180 graus está para π, assim como 90 graus está para x. Multiplique x, vou ter 180 graus vezes x igual a 90 graus vezes π. Então, isolando x, vou ter que x é igual a 90 graus vezes π dividido por 180 graus. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Dividir em cima e embaixo por um divisor comum, para simplificar esta fração. Dividindo, eu vou ter o quê? Vou ter que dividir pelo próprio arco de 90 graus, por quê? Porque ele é um divisor comum aqui entre esses dois. Então, vou ter que x é igual a 90 graus vezes π dividido por 90 graus. 90 graus vezes π dividido por 90 graus, π. 180 graus dividido por 90 graus, 2. Então, eu tenho que o valor em radiano do arco de 90 graus é π sobre 2. Logo, eu tenho que cosseno de x sobre 2 vai ser igual a cosseno de π sobre 2. Agora, a próxima etapa é lembrar que a função cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontra também em dois casos. Quando as medidas das extremidades do x e alfa são coincidentes, só que dessa vez com relação ao eixo das abscissas, no ciclo trigonométrico. Ou se elas são simétricas em relação ao eixo das abscissas no ciclo trigonométrico. Se forem coincidentes, eu aplico que x é igual a alfa mais k vezes 2π. Se não forem, eu aplico esse esquema aqui, ó. Cosseno de x é igual a cosseno de alfa, sei somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π, ou x for igual a menos alfa mais k vezes 2π. Agora, o arco de 90 graus, ele possui simetria com relação ao eixo da abscissa? Se você olhar aqui e bater o olho, você vai pensar, opa, ele está aqui, o ar de 270 graus está aqui, então ele é simétrico, o eixo da abscissa aqui está na horizontal. Resposta errada. Novamente, ó, nenhum arco que se encontre cravado em cima da ordenada ou em cima da abscissa possui simetria. Então, ó, você vai usar a primeira propriedade. Então, você vai dizer cosseno de x igual a cosseno de alfa, se somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π. Então, vou ter isso aqui, ó, cosseno de x sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2, se somente se x sobre 2 for igual ao quê? Π sobre 2, que é o valor de alfa, mais k vezes π. Novamente, ó, por que k vezes π? Por que esse 2 sumiu? Simples, ó. Nós transformamos aqui a equação no produto, então ela está indo o quê? 2 vezes mais rápida. Se ela vai 2 vezes mais rápida e o período da função cosseno é 2π, isso quer dizer o quê? Que esse período aqui, ó, vai ser dividido por 2. Por quê? Aí você pensa, caramba, mas por que esse período não vai valer 4π? Porque se está indo 2 vezes mais rápido, não é só você multiplicar o período por 2, aí você vai ter 4π. Por que você está dividindo por 2 e está tendo π? Simples, gente. Porque o trajeto é o mesmo. Aí você pergunta, como assim simples, gente? O trajeto é o ciclo trigonométrico. E o ciclo trigonométrico vai de 0 a 360 graus. Ou seja, o tamanho do percurso não muda. O que muda é o quê? É a velocidade da função. É como se a função fosse 2 vezes mais rápida que a outra. Se você está no mesmo percurso, ou seja, numa distância igual, só que 2 vezes mais rápido, você vai fazer o quê? Você vai levar o quê? 2 vezes menos tempo para fazer o mesmo trajeto. Então é por isso que o período aqui, ó, vai virar π e não 4π. Porque isso representa o quê?
que a função está em 2 vezes mais rápida dentro do mesmo circuito. É como a analogia aqui que eu fiz antes, a do carro. Imagine que você tem 2 carros. Tá ali no mesmo trajeto. Eles estão correndo dentro da mesma pista. Um carro faz a primeira volta em 2π e o segundo carro é 2 vezes mais rápido. Então ele vai fazer o quê? Em π. É isso que está acontecendo. Então a gente vai ter aqui, ó, k vezes π. Por quê? Porque o período da função é 2 vezes mais rápido. Então eu vou ter que isolar o x. E para isolar o x, vou ter que pegar o quê? O 2 está dividindo ele e passar para o outro lado. Se passa para o outro lado, se desse lado ele divide, do outro lado ele vai fazer o quê? Multiplicar. Então vou ter x igual a 2 vezes π sobre 2 mais k vezes π. Isso vai dar o quê? Aplicando a distributiva. 2π sobre 2 mais k vezes 2π. 2π dividido por π. Não, dividido por 2, né? 2π dividido por 2, π. Então vou ter o quê? π mais k vezes 2π. Logo eu tenho o quê? Cosseno de x sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2. Sei somente ser x é igual a π mais k vezes 2π. Então, gente, essa aqui ó, são as minhas duas respostas. Com ela eu consigo determinar o conjunto verdade da equação. Então, eu tenho que o conjunto verdade é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π mais k vezes 2π, ou x é igual a 2k vezes π sobre 3, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o like de vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.